Como tomar betalanina, quais são os efeitos esperados dessa suplementação e quais doses específicas. Tudo isso você vai saber nesse vídeo. Lembrando que agora Vitor Nutri está sendo patrocinado pela Growth Suplemento, pessoal. Então aproveita lá na Growth, utiliza meu cupom Vitor Nutri para você pegar sua betalanina, sua creatina ou seu whey protein ou sua roupinha também. Betalanina, pessoal, é uma substância que quando a gente faz a nossa suplementação para nosso organismo, vamos ter um efeito bem interessante. E qual é esse efeito? É o efeito de tamponamento. Eu vou explicar melhor para você entender. Quando você vai para a academia, você pequeno gafanhoto, está buscando hipertrofia, ganho de massa muscular com todo mundo, você lá está fazendo exercícios específicos, né, voltado para curta duração e alta intensidade. Está fazendo supino, você faz lá 3 séries, né, de 10, de 8, coloca uma carga específica e isso você vai fazendo várias repetições. Quando chega nas últimas repetições, você sente aquele grau de queimação. A sua musculatura começa a queimar, certo? E você solta o peso porque você fadigou. O porquê isso acontece? A cada movimento que eu faço na musculação, pessoal, um movimento de curta duração e alta intensidade, ou seja, está fazendo uma rosca direta, você está fazendo rapidamente e aquilo já vai, né, queimando porque a intensidade está muito alta por conta da carga. Então, a cada movimento que você faz intenso, você utiliza o sistema que a gente chama da fosfocreatina, certo? A fosfocreatina, gente, fica dentro da nossa musculatura, no nosso ali músculo cardíaco e principalmente no músculo esquelético, ok? O que é a fosfocreatina? Reserva de ATP. ATP é a molécula de energia que a gente chama de adenosina trifosfato. Então, a cada movimento que a gente faz, você libera uma molécula de ATP. Movimentou, molécula de ATP liberada. Movimentou, molécula de ATP liberada pela fosfocreatina. Nutri, creatina, fosfocreatina, tem relação? Tem sim. A cada ingestão que eu faço da creatina, o estoque de fosfocreatina aumenta. Aumentando o estoque de fosfocreatina, o que é que acontece? Eu tenho uma energia mais rápida. Olha que interessante. Então vocês já estão pegando a função da creatina. O vídeo é sobre betalanina, só que a gente tem que fazer esse conciliamento para vocês entenderem qual é a real função da betalanina. Então, quando eu tenho um estoque de fosfocreatina lá no topo, eu vou ter mais energia, mais liberação de ATP. Justamente por geração rápida, porque você está fazendo um movimento rápido, você libera essa energia rápida, certo? Sistema ATP-CP que a gente chama. Cada movimento desse e essa liberação da ATP, você também libera íons de hidrogênio. Pegou? Eu sei que é difícil, gente. Íons de hidrogênio. A cada movimento, ATP é liberado, esse ATP vai ser quebrado em ADP e depois em AMP. Adenosina trifosfato, adenosina difosfato e adenosina monofosfato. Fazendo essa cascata de reação que tem enzimática no nosso corpo, até a geração dessa energia, você libera esse subproduto, digamos assim, que é esses íons de hidrogênio. Quando esses íons de hidrogênio são acumulados na nossa musculatura, o nosso pH desce, que é o pH sanguíneo. Então daí a gente tem a famosa acidose muscular, por conta do acúmulo excessivo de H+, que é esse íon de hidrogênio. Quando eu tenho essa acidose muscular, sensação grande de queimação. Isso vai prejudicar principalmente a performance física do indivíduo, do atleta. Então é por isso que nas últimas repetições, principalmente lá na segunda, terceira série que você faz, o seu músculo já vai estar pipocando de queimação. E você vai saltar o peso e vai fadigar mais rapidamente. Onde é que entra a betalanina nisso aí? Ela tem função tamponante. A cada ingestão que eu faço da betalanina, eu vou aumentar o estoque que eu chamo de carnosina, pessoal. Carnosina, digamos assim, esse estoque que fica também dentro do nosso músculo. E ela serve justamente para isso, para evitar a acidose muscular. Olha que interessante como é que funciona a fisiologia, gente. É interessante demais, né? Então, a cada movimento que eu faço, eu tenho liberação desse ATP. Esse ATP vai ser quebrado, liberou íons de hidrogênio. Íons de hidrogênio sendo acumulado no meu organismo, eu tenho acidose muscular. Muita acidose, certo? O pH sanguíneo desce, eu vou gerar fadiga. Quando eu tenho a carnosina em grande quantidade no meu reservatório, digamos assim, muscular, essa carnosina faz o quê? Ela não deixa que esse H+, esse íon de hidrogênio, seja acumulado excessivamente no nosso organismo, na nossa musculatura.
Então, quando eu tenho um estoque de carnosina, em vez de eu ter um acúmulo excessivo desse H+, que foi liberado por cada movimento que você faz na musculação, esses íons de hidrogênio eles não são ali gerados em grande quantidade, aumentando a performance física do paciente ou do atleta, porque a acidose muscular, ela no caso ali não vem tão rápido, aumentando tuas repetições. Então, gente, a função da betalanina é fazer o quê? Com que o nosso pH sanguíneo na musculatura ele não desça rapidamente por conta do acúmulo de H+. Interessante, né, gente? Isso é a função da carnosina. Então, a cada ingestão de betalanina que eu faço é para aumentar o estoque de carnosina, e a carnosina não deixa que justamente eu tenha esse acúmulo excessivo de H+, gerando assim um aumento da performance física, um aumento de repetições. Olha que interessante, pessoal. Mas, Nutri, qual é a dose específica que eu tenho que utilizar para ter esse efeito de tamponamento? Pessoal, eu falei para vocês que a carnosina é o estoque. A fosfocreatina também é um estoque. Se você suplementa a creatina todos os dias, você sabe que lá na frente você vai ter a função da creatina, que é de aumento da força e da resistência. Por que aumenta a força e resistência a creatina? Porque a cada geração de energia rápida, eu tenho ATP. Então, como eu estou tendo um estoque maior de fosfocreatina, eu tenho mais ATP disponível, mais molécula de energia de forma mais rápida. Certo? Então, por isso que eu tenho que suplementar a creatina de forma crônica. A mesma coisa é a betalanina. Se eu estou dizendo que a betalanina ela tem que preencher o estoque de carnosina, justamente para evitar o acúmulo de H+, eu tenho que suplementar a betalanina de forma crônica. Então, a suplementação de betalanina só funciona se você tomar todos os dias. Nutri, mas eu vi que no meu pré-treino tem betalanina. E eu vejo também, quando eu tomo esse pré-treino, eu tenho aquele grau de queimação. A betalanina, ela dá esse efeito colateral. Qual é o efeito colateral da betalanina, pessoal? Efeito sensorial, de parestesia. O que é o efeito sensorial de parestesia? É o efeito justamente, pessoal, de pinicação. O famoso efeito da coceira. Quando você toma betalanina, o seu corpo, o seu músculo fica coçando, formigando. Isso é um efeito sensorial, porque a betalanina mexe com o sistema nervoso nesse efeito sensorial e faz com que a gente tenha esse efeito colateral. Lembrando, gente, que é um efeito colateral assim que não é prejudicial à nossa saúde. Então, quando você toma betalanina e não gosta desse efeito, você pode fracionar a dose da betalanina durante o dia para não sentir esse efeito da parestesia. Então, por isso que a betalanina está sendo encontrada em todo o pré-treino. Porque a função exclusiva da betalanina no pré-treino é dar o famoso efeito da coceira, mas não o efeito tamponante. Por quê? A betalanina, para trazer efeito tamponante, que é justamente de aumento da performance física nesse exercício de curta duração e alta intensidade, você tem que tomar todos os dias. Então, a dose encontrada em todo o pré-treino de betalanina é uma dose baixa, que vai geralmente de 1 a 2 mil miligramas, só que ela não tem efeito ergogênico, ela tem efeito sensorial da parestesia. Se você quer o efeito realmente da betalanina, tome todos os dias. Qual a dose, Nutri? A dose ela vai de 3,2 gramas a 6,4. Eu geralmente coloco 4,5 gramas ao dia para o paciente, ele já vai ter um efeito crônico dessa betalanina. Quando é que os efeitos começam a aparecer? Muitos estudos dizem o quê? Em torno de 4 a 12 semanas. Tem outros estudos que até colocam que um paciente ele pode ter o estoque de carnosina chegando ao topo até em mais de 20 semanas. Então eu digo que a suplementação de betalanina é um suplemento crônico. Você tem que tomar todos os dias para trazer o efeito, no mínimo, dependendo do seu estoque de carnosina, porque isso depende da variabilidade genética do paciente. O que a gente vê em estudos também é que o estoque de carnosina é relativo. Tem pacientes que têm um estoque X e tem um paciente que tem um estoque Y. Então a gente vê de 4 a 12 semanas para a maioria dos pacientes, mas tem estudos que mostram que o paciente chega num topo de carnosina em 20 semanas ou mais. Então, para trazer efeito, tem que tomar todos os dias dose de 3,2 a 6,4 gramas ao dia. Então, quando for comprar betalanina, compra isolada para você tomar todos os dias, independente do horário. Você tem que tomar todos os dias, igual a creatina. Toma todos os dias. Creatina e betalanina, efeito crônico. Certo, pessoal? Entendeu para que funciona a betalanina? Espero que vocês tenham entendido. E lembrando, cupom VitorNutri,
Na Growth Suplemento tem betalanina isolada, que é essa aqui que está aparecendo. Então comprem a betalanina isolada. Se eu não me engano, na Growth tem a betalanina de 250 gramas. Tomando 4 gramas a 4,5 gramas ao dia, você vai sentir o efeito sensorial, que é o efeito de formigamento, mas para ter o efeito da performance física, que é o efeito tamponante, tem que tomar todos os dias. Cupomzinho Vitor Nutri na Growth Suplemento. Compartilha bastante esse vídeo e teve bastante informação também. Teve dúvida de qualquer suplemento? Deixa aqui embaixo que a gente explica tudo, tá bom?